me ocorreram. Enfrentando, então, jogador da sua época, ou que você viu, pode ter visto que te impressiona. Se você tivesse que citar você pode citar dezenas, né? Anos 90, então, e tal. Anos 80, ali, finalzinho dos 80. Mas um jogador que você, cara, esse cara é um absurdo o que ele fazia, eu não acreditava, assim. Bom, a gente já falou dele, né? Que é o Romário jogando contra. E naquela época, né? Se desse um mole, ele botava pra dentro. Mas já joguei, assim, contra, assim, grandíssimos jogadores, sabe? Já joguei... Quando eu fui pra Alemanha, eu peguei o finalzinho daquela geração de Lothar Matthäus, Klinsmann. Campeão do mundo em 90. Fuller. Né? Eu joguei com Fuller no Bayer Leverkusen. Eu joguei com Schuster, Bernard Schuster. Bernard Schuster jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, Atlético de Madrid. Depois, Ele foi técnico. Então, assim, Hasler, lembra daquele baixinho, né? Bremer. Então eu peguei o finalzinho dessa geração que era, sabe, grandíssimos jogadores assim, fantásticos. Rolf Kisten. Eu joguei com o Rolf Kisten no Bayer Leverkusen. O que rolou no Leverkusen? Você era muito jovem? E quando eu comecei, pô, eu joguei com o Luizinho, zagueiro, lá no Cruzeiro. Joguei com o Paulo Isidório. Pô. Eu era fã do Paulo Isidório quando eu era garoto, né? O Paulo Isidório jogou no Atlético Mineiro. Joguei com o Éder. Pô. Então, assim, sempre teve essas referências desses grandes jogadores. O que aconteceu é que eu tive a proposta do Vasco. Não deu pra recusar. Aí eu vim pra ser feliz aqui no Brasil. Tava 1 ano e meio quando o Vasco veio? Um ano e meio. Um ano e meio que você tava no Bayer Leverkusen. 1 ano e meio. E muito jovem, mas a gente estava sendo maturado. Mas né? assim, olha só, eu vou contar uma história aqui que eu sempre falo, tá? A gente gosta. Então, assim, o Kalmund, que era o manager do clube, ele me chamou, né? Ele falou, olha, tem uma proposta aqui do Vasco, o Vasco tá querendo que você volte pro Brasil, mas eu quero saber de você. Você quer voltar? Você quer sair do Bayer Leverkusen? Eu falei assim, não, eu quero voltar. Eu falei assim, olha, eu tenho 2 clubes aqui na Alemanha, eu posso te colocar em outro lugar, na Europa, mas eu quero que você saiba uma coisa. O grande jogador, ele vence na Europa. Ele falou isso pra mim, eu era jovem, sabe? Mas assim, eu não me arrependo de nada, sabe? Pintou o Vasco, eu acho que foi também, assim, uma das melhores coisas que aconteceu, assim, na minha vida. Lógico. Entendeu? É sensacional. Mas, assim, se eu ficasse na Europa, eu tenho certeza também que eu ia me dar super bem, entendeu? Porque eu sempre fui um cara muito batalhador, até hoje, né? Muito trabalhador, muito focado naquilo que eu quero, e você ia pegar eu tô disposto a fazer. Você ia pegar uma virada da Bundesliga, né? Você ainda pegou a Bundesliga de um formato, né? Na verdade, eu ia dar uma virada do Bayern, né? Porque, assim, o Bayer Leverkusen, na verdade, quando eu fui, brigava pra não cair. Tá? Então, assim... Depois pega a Champions, chega a final. Em 97 já começou a melhorar, entendeu? Aí aparece o Bala, aparece outros jogadores, e tipo assim, tem mais investimento. Cara, você citou um negócio, Ramon, que vai muito do que eu penso também. E aí eu penso, lembrando do Romário, por exemplo, é o que eu sempre lembro. Porque a gente tem uma cultura, principalmente dos anos 2000 pra cá, dessa coisa da Europa. O cara vai pra Europa. Só que tem muito jogador que... O Romário, por exemplo, ele abriu mão, ele quis gozar do prestígio que ele conquistou ganhando a Copa do Mundo no Brasil. E ele resolveu, no auge da carreira dele, pediu o Barcelona aceitou, ele voltou. Com 27, 26 anos, ele voltou pra jogar no Brasil. E o que aconteceu? Esse legado que ele deixou aí, ele é estátua no Vasco, o Flamengo ele idolatra, o Fluminense onde ele passou. Você, às vezes, pode não... Por exemplo, você tava 1 ano e meio, você, tava ali. Mas você pensou, vou voltar. Por quê? Porque na minha terra, num time estruturado, se eu ganho, se eu conquisto, se eu jogo a minha bola, meu futebol, eu deixo o legado, deixo uma marca. Às vezes o cara vai lá pra fora. Lógico que, a gente não tá na barriga dos outros, né? E voltei pra um grande time. Exatamente. Um grande clube também, que é o... Você faz história, né? Você faz história como outros que voltaram e uma idade boa. Só que assim, Beto, se você perguntar assim... o desejo, o sonho, qual que é? É você jogar na Europa e você vestir a camisa da seleção brasileira. Ainda é o da seleção brasileira? Ainda tá na cabeça dos caras? Eu acho que sim.
Hoje sim. Antes era, talvez... Não, antes era... Muito mais, Lógico. Hoje a gente vê gente recusando, né? Pra se naturalizar em outros lugares. Mas é assim, é jogar na Europa e vestir a camisa da seleção brasileira. E técnicos, assim, você já teve, obviamente, inúmeros, eu tenho certeza que você absorve de vários, né? Referências para sua profissão agora. Mas eu queria que você falasse também sobre um cara, você falou sobre o Antônio Lopes, pode ser ele mesmo, e sobre um cara que hoje serve como base para você, como treinador. Você sempre lembra de coisas que ele fazia, enfim, e contar como esse cara era, porque ele é um grande profissional, assim. Eu, assim, quando eu tive minha chance no Vasco, eu deixei bem claro, assim, né? Eu ia trabalhar com o Lopes, né? Sim. Que o Lopes, poxa, o Lopes sempre foi uma referência para mim, né? Eu gostaria muito eu naquela oportunidade, falei, poxa, eu tenho vontade, o meu desejo é o quê? Seguir os passos do Lopes aqui, porque, pô, o Lopes foi um treinador longevo dentro do Vasco, e eu acho isso muito importante, né? Eu fico muito feliz de ver aí, nós falamos agora do Galhardo, tá lá no River, né? Pegou o River na Série B do campeonato argentino e foi campeão da Libertadores, enfim, né? E a trajetória do Renato no Grêmio, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Quando vê a trajetória de alguns treinadores, assim, né? Que tem a condição, assim, de dar continuidade. Né? Mas eu lá atrás, como eu te falei, né? Eu falei do Enio Andrade, foi o cara que me lançou. Eu trabalhei com muita gente, né? Cara, assim, porra, Valdir Espinosa, Parreira. Então, assim, aqui a gente não lembra, assim, de tanta gente boa, né? Que a gente trabalhou. Então, assim, o que me chamava muito a atenção no Enio Andrade é porque naquela época a gente tinha pouca informação, né? A gente não tinha celular, computador, internet, né? Assim, então, por que eu falo que ele estava na frente do tempo? Porque, poxa, ele ia na recepção do hotel, se você fosse na recepção do hotel, você pegava o jornal ali, você via a escalação do adversário. Mas, assim, ele passava pra gente o que? As características dos jogadores. Ele conhecia característica de jogador que jogava, porra, na Argentina, Cruzeiro naquela Supercopa em 1991, 92. Então, assim, a própria maneira como ele treinava era muito semelhante do que nós fazemos hoje, tá? Assim, de parte tática. Então, era um cara que... Ele me chamava muita atenção naquela época. Hoje eu lembro de muita coisa, sabe? Então foi um cara assim que marcou, né? E com a carreira fantástica que ele teve aqui dentro do Brasil. 2 últimos superchats aqui pra gente ler. Palmas para o Sandro Soares. Grande Sandro! Mandou aqui, ó. Ô, Lango, por que o Ramon nunca jogou no Flamengo? E em off? Se era em off, então não vou ler aqui, né? Vou ler ou não ler? Em off, não, né? Não, se era eu que falava sai diabo na Transamérica. Não era eu não, cara. Essa aí não é minha, não. Tem várias aí. Essa aí não é minha, não. Sandro Soares, um grande abraço pra você, tamo junto. E aí, por que você nunca jogou no Flamengo, Ramon? Porque você jogou no VAR. Teve quase? Teve perto? Já teve perto, já teve proposta, enfim. Eu, depois do Campeonato Brasileiro de 1997, eu tive muito próximo, assim, de ir pro Flamengo. Imagina, porque o Vasco, ele comprou o meu passe, né? Mas, assim, o Bayern... Teve um momento que o Bayern parcelou, porque o Vasco não tinha pagado tudo, né? Então, o Vasco parcelou. O Bayern parcelou pro Vasco. E o Vasco não estava pagando. Os caras, depois do título de 1997, eles queriam que eu voltasse para a Alemanha. E aí o Flamengo entrou nesse circuito aí. Aí o Vasco logo pagou. Sempre tem que aparecer um Flamengo pro Vasco acelerar, né? Foi assim com o Roberto também. Tava difícil. Ele contou aqui. O Flamengo apareceu, o Eurico falou: não, calma aí. Imagina o Ramon. Você sabe que em 2002 eu tava saindo do Atlético Mineiro. E teve uma situação para que eu viesse pro Flamengo também, em 2002. 2002? E o Eurico foi me buscar no aeroporto. De novo, né? De novo. Aqui é Vasco, não é Fiasco. E eu vivi uma grande fase no Vasco em 2002. Sim. Assim, uma fase, tecnicamente falando, assim, foi uma fase
Excepcional. Você tinha quantos anos, Ramon? 2002, o quê? Eu tava com... Mais de 30 já. Não. Ainda não. Chegando. Porra, 30. 30, Ramon, 1972. cara. Imagina Jogou com o Pet. Joguei com o Pet. Tu imagina o Ramon em 98 no Flamengo, foi no time que voltou Rodrigo Fábio, Zé Roberto, Palinha. Esse time não deu certo, né? Foi a Célia Flá que não vingou. Autuori de técnico. Cleison, Cavalo. Jogava no Cruzeiro. Cruzeiro, né? tinha sido campeão da Libertadores. Palinha. Cleison batia Palinha, pouco. Cleison. Cara, o Palinha tinha sido craque da competição. Palinha era muito bom. Chegou no Flamengo, ele não andou. No Flamengo, as coisas que muito incrível. Que no Vasco tem essa coisa. Os caras chegam no Vasco e jogam. Você veio crescendo, mas o Juninho Paulista. Eu não lembro do Juninho Paulista jogando mal no Vasco. Ele chegou, jogou. Mas ele jogou no Flamengo também. No Flamengo jogou bem. Jogou, mais velho. Foi pra Copa no Flamengo. Copa no Flamengo, Mas, pô, no Vasco, Juninho Paulista Pô, que isso. Outro superchat, Elton Mourão, show de bola. Grande Pelelton. Isso aí. Mandou aqui, ó, Ramon ídolo, o que você tem a dizer sobre o Cano? Já falou bastante sobre German Cano aqui, a galera pode... Pô, levantou a bola do Cano. E agora, pra terminar, Vasco sobe ou não sobe, Ramon? Cara, esses 4 últimos jogos aí, o Vasco voltou a jogar muito bem, né? Da chegada do Diniz, né? A vinda do Nenê, eu acho que isso aí também ajudou muito. Agora com a torcida também traz uma atmosfera muito positiva, né? Agora é a sequência. A Série B é um campeonato muito disputado, né? O Vasco ficou um pouquinho lá atrás. Então tem que embalar. 8 jogos em 12? Embalar. Tem que ganhar agora 8 em 12, isso. Tá aí, tá no jogo, né? Morato cresceu também. O Vasco tá crescendo e tem algumas caindo, equipes caindo, como nós falamos, né? O CRB, o próprio Goiás. Perdão, 8 em 11. 8 e 11. Eu vejo aí o Curitiba e o Botafogo, assim, encaminhado. Eu acho que esses dois aí agora... O Guarani também tá brigando, tá melhor, tá crescendo. O CSA deu uma crescida agora, o próprio Avaí. O Vasco pega o confiança, né, Vascão? Nada mais sugestivo do que ganhar confiança, né? Com certeza. Ramon, reta final do nosso papo e os próximos passos na carreira. O que você imagina agora do Ramon como treinador, assim? Imagina um projeto que você tem uma continuidade, comece do início, enfim, tá aberto a propostas, como é que tá? Pensar, a gente pensa em tudo, né, cara? A gente só pensa, porra, em início, meio e fim, né? Mas tem que ter calma agora, né? Eu acho que Papai do Céu aí tá reservando aí uma situação legal, bacana. Eu acho que acreditar, né? Conseguir continuar estudando, continuar vendo as coisas, né? Esperar o momento certo, que isso é muito importante também. Tá aberto, né, pra esse ano ou prefere iniciar um trabalho? Cara, acho que já tá muito no final, né? Não sei, né? De repente se pintar uma situação muito legal. É que às vezes vocês profissionais ficam naquela de colar um rótulo de bombeirão, né? Aquela coisa, pega na reta final. Eu acho que o bombeiro agora, nessa situação também, não vale muito a pena. Chegar no prédio em chama já comprometido, né? Pra salvar é complicado. E o time do Ramon? E aqui no Brasil, você sabe como é que é, né? Você vê, o treinador do Curitiba, no passado, ele fez os jogos finais do campeonato. Praticamente, aí ele teve o quê? Envolvido em 9 rodadas, talvez, do final do campeonato, né? Então, assim, o Curitiba caiu, né? Fez o trabalho no estadual, planejamento todo pro estadual, ele fez. O Curitiba ficou em 9º lugar, não classificou nem entre os 8, né? Mas teve a manutenção do treinador, começou a Série B, não começou tão bem. É o trabalho. Nós jogamos lá contra o Curitiba, Vitória e Curitiba, foi um dos melhores jogos do Vitória. Nós perdemos de 1-0, mas assim, sufocamos, talvez naquele momento ali, se o Vitória ganha aquele jogo, a situação ia ficar muito ruim pro treinador, pra você ver, aí a sequência. Mas talvez, se fosse um treinador brasileiro, talvez, e aí, será que teria continuidade? A gente não sabe. Tem isso também, uma paciência maior, né? Com quem novidade, gringo. E agora, pra terminar, a última pergunta. Ramonismo. Como joga o time do Ramon? Como você imagina que seus times joguem? Assim, o que é o ramonismo? A sua filosofia de jogo. Cara, eu gosto de um bom futebol. Né? Eu acho que isso aí manda muito as peças que você tem, né? O jogador comprar a tua ideia, poxa, vamos fazer, dá pra fazer. Praticamente aquilo que aconteceu no Vasco, né?
Eu agradeço muito aqueles atletas naquele momento, porque, assim, todos eles, assim, eu não tenho o que reclamar dos atletas, né? E para você ver que a dificuldade de um treinador, quando ele é um auxiliar técnico, né, é essa mudança, né? E agora, né, a minha gestão, como vai... Então, assim, eu nunca tive um problema com um atleta. Assim, nesse período como treinador, nessa parte, poxa, as coisas têm acontecido. Você não se apega a um desenho tático, né? Em cima que os caras te oferecem, né? Não, mas eu gosto, assim, eu gosto de fazer pressão, entendeu? Eu gosto... Sim. Você jogava no Vasco, criar algumas variações, né? Você jogava no Vasco mesmo, com dois caras de saída. Você não jogava com um volante mais preso, né? Você usava o Andrei, né, no Vasco? Não, ali no Vasco ali eu usava o Ricardo, né? Ricardo Castan, quando a gente tinha a bola, né? Era Ricardo Castan e Henrique, né? Segurava um pouquinho mais o Henrique. Fechando. E na volante? Era Andrei e Felipe Bastos, né? Dois caras de saída, mas não tem um brucutu, E aí era o quê? Era empurrar 5 homens no último terço do campo, que era o Thales fazendo amplitude, era Benítez, né? Era Cano, o Iago ou era amplitude ou vinha por dentro com o Vinícius, né? E aí você criar, o Peck chegou a jogar também. Né? Show de bola. Preencher o espaço, né? Isso com mais gente. Isso é com a bola, né? Sem a bola... Sem a bola... Algumas variações também. Sim. Esse é o ramonismo. Que na verdade você sabe como é que é. Ganhou é ramonismo, perdeu é fora. Algumas mensagens aqui pro Ramon ficar sabendo. Ó, o Caio Lima mandou, jogou muito no meu Vasco. O Thiago Rosa, cara, o trabalho dele no Vasco não foi ruim, foi mandado embora porque não conseguiu manter o time na liderança. Foi uma loucura total da diretoria, diz aqui o Thiago Rosa. Galera, tá contigo, Ramon. Ó, o Flávio Gonçalves. Ramon esse ano foi treinador do Vitória, mas o time que era ruim mesmo, tá dizendo aqui. O Elton Mourão, o erro do Vasco no ano passado foi mandar o Ramon embora. Deixa eu ver aqui, tem mais gente, cara. Marcos Caetano também tá por aqui, também elogiando aqui o trabalho do Ramon no Vasco. Muita gente, cara, passando aqui pra elogiar o trabalho do Ramon no Vasco. Isso é muito legal e eu tenho certeza que você fica feliz com isso, né, Ramon? Muito feliz. E o torcedor, ele sabe, né, cara, assim, do carinho, né, do respeito que eu tenho pelo torcedor do Vasco, né, pelo Vasco. Eu acho que a história, né, ninguém apaga a tua história. Né? A história tá lá e ela vai ser contada aí pelas minhas filhas, né, pelos meus netos. Isso que é legal. Você escreveu uma bela história no futebol brasileiro. Você que é da nossa geração, você deixou, assim, uma marca bacana de qualidade e de, principalmente, caráter. Um jogador que sempre foi um cara reto, um cara direto, um cara que... Você não lembra, você vai falar do Ramon, o Ramon sempre o quê? Cumpridor dos seus deveres, um cara de grupo. Dedicado e que sempre oferecia a qualidade no jogo, né? Então, por isso que eu brinco. Assim, faltas, bem cobradas. Muito bem cobradas. Se você estivesse jogando hoje com o seu futebol, você seria titular da seleção brasileira. Eu tenho certeza absoluta. Show de bola, cara. Esse foi mais um Charla Podcast. Antes, deixa eu só falar aqui dos nossos parceiros. Forneria Original, cara, quer pedir a melhor pizza que você pode pedir? Seguinte, ó, QR Code aqui na tela, aponta o seu celular, peça a sua pizza com o cupom CHARLA10, o cupom dá 10% de desconto em qualquer pedido na Forneria Original. Baixe o aplicativo da Forneria, acesse o site forneriaoriginal.com. Também, galera do Joga 10 News, show de bola, um abraço pro Camilo Joga 10. É o seguinte, cara, você que joga Cartola, você que joga também o Rei do Pitaco, te dar uma dica aí, cara, pra você não montar o seu time de orelhada. Cola lá no Joga 10 News, é o site que tem o maior acerto das escalações prováveis em relação aos jogadores que vão a campo. Esqueça os outros sites aí que fecham muito antes aí a provável escalação. Joga 10 News, atualização em tempo real e você vai saber como os times vão jogar pra montar a sua equipe, ou no Rei do Pitaco, ou também no Cartola. Também o QR Code por aqui. Cai lá no Joga 10 News para você se manter informado. Um abraço pro Camilo Joga 10. Agora, salva de palmas para Ramon Menezes, convidado de hoje aqui no Charla. É o ramonismo. Eu tô harmonizado, meu Charla parceiro. está harmonizado, irmão. E você também. Ramon, curtiu o papo? Pô, legal. Obrigado aí, tá? Foi muito bacana o papo. Desculpa qualquer coisa, que a gente é meio maluco mesmo. Maravilha. Show de bola. Que é liberdade pra gente discutir esses assuntos aqui no futebol, cara. Resenha solta, é isso, cara. Vem aí os cortes, né? Muitos cortes do Ramon aí, show de bola, tipo uma cara. peça de vagui. Você vai cortar vários, né? Você tem E é só A5, amigo. É só toque. Mais um Charla Podcast pra conta. Valeu, Betão. Tamo junto. Esse é o Charla Podcast. Valeu, galera. Aquele abraço.